Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Naftalina e provavelmente mais um episódio em vídeo. Ainda não tenho certeza, assim como eu não tinha certeza no outro, mas vamos lá. Hoje eu preciso falar com alguém sobre uma coisa que eu assisti ontem e que, assim, eu ainda tô processando. Então, para começar, eu já vou perguntar para vocês o seguinte: vocês conseguem imaginar tudo de mais maluco que vocês já fizeram por amor ou pensando na época em que isso foi feito, que era porque vocês amavam alguém, então vocês tomaram determinadas atitudes? Por que eu tô perguntando isso? Essa pergunta estranhíssima. Porque ontem era um domingo e eu assisti uma docu-série da Netflix que saiu recentemente, que, se eu não tô enganada, o nome é Casar com um Assassino. Eu vou colocar o nome certo aí na tela, se isso subir em vídeo pra vocês. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Que conta a história da Caroline, uma moça da Escócia, que em 2020, entre 2020 e 2021, ela se relacionou com um cara que parecia ser o homem perfeito, que parecia ser tudo que ela tinha pedido logo depois de ter saído de um relacionamento muito ruim, que durou, eu acho que foi 8 anos. Eu sei que foi muito tempo. Ela conheceu o namorado dela logo que ela entrou na faculdade, e aí, perto de sair, o namoro acabou, deu errado, e era uma situação muito complicada, era um relacionamento aparentemente tóxico, ela não menciona muitas coisas, para além de ela não podia cantar no carro, ela não podia mais ser ela mesma, ela tinha que se reprimir, coisas assim. E aí, depois que acabou esse relacionamento, ela foi pro Tinder. Ela trabalha como patologista, então ela trabalha no necrotério e mexe com morte o tempo todo e tal. E ela disse que é um ambiente não muito propício, né, pra tu procurar alguém pra namorar. Então ela foi pro Tinder e lá ela conheceu o Sandy, que é o Alexander, e eles começaram a conversar. Ela deu like nele e eles deram match. E aqui eu já vou abrir um grande parênteses, porque se fosse comigo, toda a descrição que ela deu do Sandy, eu jamais na minha vida teria dado like nele num aplicativo. Porque dizia explicitamente no perfil dele que ele trabalhava com caça. Ele trabalha com caça, ele mata animais, e a descrição dele era uma coisa extremamente assim. Ai, sad boy, misterioso mesmo, eles tendo ali seus 29 anos e já, né, parece uma descrição já meio adolescente demais pra idade. Falando que ele procurava alguém para dividir as noites frias e solitárias na fazenda. Cara, como alguém dá like numa descrição dessas? E aí tu vê que, a partir desse pequeno detalhe, tu já vê que a nossa querida amiga Caroline, ela não tá regulando muito bem das ideias. Mas isso, se fosse só esse detalhe, tudo bem. Tudo bem, assim, ela estava vulnerável, ela estava procurando um novo amor, porque deu errado os milhares de anos que ela passou com o outro ex. Beleza, quem nunca? Ela estava meio desesperada por amor, ela nitidamente precisava de uma aprovação. Porque uma coisa que me chamou muito a atenção nesse documentário inteiro, são 3 episódios de quase 1 hora cada um, é que ela tinha gravação de tudo. Todos os momentos que ela podia ilustrar, ela estava ilustrando com gravações que ela fez na época. Tudo ela postava. Eu não acho que era no Instagram aquilo, parecia ser o formato de stories, mas talvez fosse, não sei, Snapchat. Eu acho que nos outros países as pessoas ainda usam bastante Snapchat, e pelo filtro que ela usava com os coraçõezinhos no rosto, eu suponho que era Snapchat aquilo. E era 2020, então talvez ainda fosse, não sei como é que é. Nunca fui pra Escócia, não tenho essa informação.
tudo ela gravava, ela saía na rua e postava eu vou chamar como se fosse story, tá, não como snap. Ela se gravava falando: "Bom dia, Glasgow", que é a cidade, né, onde ela vivia. E aí tudo estava documentado, todos os momentos, e isso vai ficar bem esquisito ao longo desse momento que eu vou contar pra vocês. Ela deu like no send, mesmo com aquela descrição horrorosa, e eles deram match. A primeira coisa que ela fez quando eles deram match foi enviar o número de telefone dela pra ele. A primeira coisa que ela fez quando um estranho deu match com ela foi enviar o número pessoal dela para que ele mandasse uma mensagem. Vocês querem um momento para pensar sobre isso? Ali, em menos de 10 minutos de série, eu já estava extremamente irritada com a Caroline, porque eu pensei, não é possível. Mulher, em que momento do mundo você está vivendo? Será possível que na Escócia não existe feminicídio? Ela nunca ouviu falar de violência contra a mulher, de vários e vários casos. Como é que uma pessoa dá match contigo e a primeira coisa que tu faz é passar o teu número de telefone? Sem saber nada desse cara, além do fato de que ele trabalha matando animais. E supostamente mora sozinho numa fazenda. E só vai piorar, porque se o nome da série é Casar com um Assassino, não é necessariamente de animais que eu tô falando. O namoro da Caroline, porque sim, isso virou um namoro, tá? Eles começaram a se ver com uma certa frequência. E isso escalou pra um namoro. Eu acho que ela conheceu o Sandy, pelo que eu me lembro, era setembro de 2020, uma coisa assim. E ali por outubro, eles estavam já se relacionando há um tempo e começaram a falar de noivado. Eu vou repetir, porque talvez tu tenha perdido alguma parte aqui. Uma pessoa que ela conheceu no Tinder e cuja mensagem, a primeira enviada por ela, foi o número pessoal do celular para que ele mandasse uma mensagem, e ele realmente mandou. Começou a se relacionar com ela, eles se viam todos os dias, e ela tinha que viajar 1h30 da cidade dela para a fazenda onde ele trabalhava e morava, e ela ia de madrugada todo dia para ficar com ele e voltar para casa e trabalhar. Eu acho importante esse detalhe, tu conhecer uma pessoa no Tinder e tu tá indo todos os dias por 1h30 encontrar com essa pessoa, ele nunca vem te encontrar. Mas, enfim, né, detalhes. Questão de outubro, novembro, eles já estavam falando de casamento, porque de fato eles ficaram noivos. Eles ficaram noivos em 2 ou no máximo 3 meses, depois de dar match no Tinder. Eu sei que a gente não tem que culpar vítimas, principalmente quando a pessoa tá claramente descompensada. Mas o senso de sobrevivência e o senso de urgência da Caroline é completamente nulo. E quando tu vai no TV Time marcar que tu assistiu esse documentário, esse é o comentário que as pessoas mais fazem. Essa menina não tem senso nenhum de sobrevivência. Ela, assim, ela só vai deixando a vida levar, e de um jeito extremamente perigoso. Eu sei que eu assisti isso sentindo muita raiva e muita irritação com a Caroline, e num dado momento eu percebi que eu sentia a raiva da Caroline porque eu me identificava com ela num certo nível. Num nível muito mais, assim, brando, leve e sem nenhum crime envolvido, eu acho bom eu falar isso aqui. Mas num nível de, beleza, quando a gente se apaixona por uma pessoa e calha de estar apaixonado, mas não ter nenhum tipo de saúde mental, de ter o emocional em frangalhos, tu vai tomar atitudes duvidosas. Tu vai achar que aquele é o maior amor do mundo, que tu tem sim que mover mundos e fundos, céus e terras para que essa pessoa fique contigo, porque finalmente alguém quis ficar contigo. Tu passou por uma coisa muito ruim, ou tu fez alguma coisa muito ruim, um relacionamento não continuou,
E agora que tu encontrou alguém que te queira, se agarre a isso como a tua tábua de salvação. Nesse pequeno nível, eu conseguia, me identificar com a Caroline, e eu acho que por isso que me deu tanta raiva, porque eu olhava pra ela e eu pensava: "Que vontade de sacudir essa menina pelos ombros, dar 2 tapas na cara e falar: 'Acorde agora. Acorde agora, porque você não faz ideia de pra onde a tua cabeça vai te levar'". E aí, experiência própria, né, tu vai ficando com raiva pensando: "Essa pessoa não pode se esfrangalhar mentalmente do jeito que eu me esfrangalhei. Acorda menina, acorda". Mas se existiu uma série feita pela Netflix, onde ela tá falando em 3 episódios o que aconteceu, significa que ela não apenas não acordou, como ela se jogou de cabeça na pior coisa possível que ela poderia, gente. Eu recomendo até que tu assista, porque, enfim, vai ter, né, tu vai ver quem são os personagens, tu vai ver todo o cenário, tu vai conseguir, enfim, dar um rosto pra essas pessoas. Mas era muito inacreditável o não senso de urgência e de sobrevivência dessa menina. E eu fiquei um pouco chocada até, porque quando tu achava que ela ia tomar uma decisão sábia, que ela ia sair dessa situação, que ela ia perceber que, não, beleza, realmente, aqui, ei, estava doida, não tem como. Ela só se afunda mais e entra mais nesse problema, por quê? Eu falei que ela documentava tudo, né? Tudo virava um story, tudo, todos os momentos que ela estava com o Sandy, ela postava. Ela se gravava no carro com ele, ela se gravava cantando no carro, tudo que eles faziam, ela se postava, absolutamente tudo. Tinha às vezes vídeos de 2 segundos, e ela estava lá postando. No dia que eles ficaram noivos, ela contou pra mãe dela por telefone, ligou e falou. E a mãe dela e o pai dela são entrevistados, e ela diz assim, a mãe dela, né, que quando a Caroline ligou, ela tinha certeza do que ela ia contar. E que mentalmente ela ficava assim: "Não, não, não, não. Não, por favor, não fala as palavras que eu sei que tu vai falar. Por favor, não fala. Fala qualquer outra coisa. Faz eu achar que eu perceber que eu tô enganada. Não me conta". E aí ela contou que estava noiva, e os pais dela tiveram que fingir que estavam felizes, porque, minha filha voltou a ficar feliz, né, depois de um relacionamento muito bosta, que acabou de um jeito muito merda. "Não, que bom, minha filha, estamos felizes. Se você tá feliz, né, é isso aí". E aí, a mãe dela só perguntou assim: "Nossa, tem certeza? Mas não é muito cedo?". E aí a resposta da Caroline foi: "Mas mãe, ele já postou no Facebook". Tipo, claro que eu tô noiva. O meu noivado foi anunciado pelo meu noivo no Facebook, então eu tô noiva, né. Agora as pessoas do Facebook já sabem. Tipo, e ali naquele momento eu pensei: "Nossa, cara, meu Deus, quando a gente tá doido, tudo é uma coisa muito monstruosa e muito grandiosa, assim", porque eu achava também que, nossa, o status de relacionamento no Facebook, nossa, ele diz tudo. Ele é tudo na vida. Se tu tá num relacionamento, tu e o teu namorado, tu e a tua namorada tem que estar lá no Facebook dizendo que vocês estão num relacionamento sério. Isso é muito importante. É como se fosse um grande escudo pra quem tá nessa noia de não, nada vai nos atingir porque tá escrito lá que estamos num relacionamento. Ou se tu ainda não tá num relacionamento com a pessoa, mas vocês estão de conversa, né, um trelelê ali, tira a informação de relacionamento do teu perfil. Tira que tu tá solteiro, a gente tá conversando. Como é que tu tá lá solteiro se a gente tá conversando? Tu não tá solteiro, tu só não tá oficialmente namorando. E aí as pessoas vão embarcando nessa. E aí, olhando hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, e sabendo o que eu sei hoje, vivendo as coisas que eu vivi até hoje, eu olho pra trás e eu acho isso uma palhaçada, uma grande de uma merda, porque deve fazer o quê? Uns 4 ou 5 anos que eu nem Facebook tenho mais, porque eu achei tão, tipo assim, ai, dane-se esse perfil, dane-se essa rede social, isso aqui já era, já foi, não é mais pra mim. E eu deletei. E se fosse, sei lá, muitos anos atrás, quando eu era bem mais nova, nossa, ia ser o fim do mundo pra mim. Não ter uma rede social, não poder anunciar pro mundo se eu tava ou não num relacionamento. E hoje, a cada ano que passa, eu excluo uma nova rede social. E vai sobrando cada vez menos até um dia, quem sabe, não sobrar mais nenhuma pra mim.
E foi assim que eu olhei pra Caroline e pensei: "Minha filha, mulher, pelo amor de Deus, o que que tu tá fazendo, cara? Tu tem 29 anos". Aí a gente vê também que a idade não é nada, né? Se a tua cabeça tá esfrangalhada, não adianta tu ter 29, 30, 60, 80, as atitudes vão ser igual de um adolescente inconsequente mesmo. E aí, tudo isso pra eu dizer pra vocês o seguinte: a Caroline ficou noiva, né? Tava lá no Facebook, então era oficial. E isso foi acho que de manhã. De noite ela falou pro Sandy assim: se a gente vai casar, e pelo visto a gente vai, eu preciso saber tudo que tu se orgulha na tua vida e coisas que tu não te orgulha, porque eu não quero ter segredos com o meu marido e tal, aquela conversa, né? E aí o Sandy contou pra ela que ele matou uma pessoa. Vocês gostaram? Amaram essa? Contou que anos atrás ele e o irmão dele, que ele tem um irmão gêmeo, o Robert, eles estavam viajando em alta velocidade numa estrada que é perigosa, enfim, correndo muito, e um caminhão veio na contramão, né, deles, assim, vindo na via certa, no caso, né, um contra o outro, e com o farol muito alto, cegou ele que estava dirigindo e ele atropelou um ciclista. Falou que o ciclista voou por cima do carro, etc, etc, e não sobreviveu. E ao invés deles chamarem alguma coisa, alguém para resgatar então o então corpo, eles enterraram na propriedade que eles trabalham caçando. E fazia 3 anos que o cara estava desaparecido e a família não sabia que fim ele tinha levado. Mas era a vida deles ou a do cara lá no carro, né, que foi atropelado de bicicleta. E ela lá, morta de vergonha, com a cara no chão, sem acreditar que ela tinha contado para todos os amigos, contado para a família, e horas depois ela veio saber que o noivo dela era um assassino. E aí tu pode até pensar, não, Karina, mas peraí, né? Muito forte chamar de assassino, assim, foi um acidente, o cara não viu. Cara, gente, assim, não. Não, porque daí ao longo do documentário a gente fica sabendo que ele mente essa parte pra Caroline, falando que o moço não tinha sobrevivido. E o irmão dele, o Robert, no momento em que eles estão usando muita droga e bebendo muito, ele começa a falar pra Caroline que, eu não sei o que que o meu irmão te falou sobre esse caso, mas o cara tava vivo ainda quando a gente bateu no carro, com o carro na bicicleta dele. E a gente deixou ele lá, no acostamento, e depois voltou umas horas depois pra buscar ele já sem vida, pra daí sim enterrar. Então não foi, eles tiveram bastante tempo pra pensar no que fazer. Eles bateram no moço da bicicleta, deixaram ele lá pra morrer, ele morre, e aí eles buscam e enterram como se fosse nada. Desaparecem com o corpo do maluco e fica 3 anos nessa angústia que a família não sabe onde ele tá, e depois mostram a foto, já era um senhor. Ele tava numa viagem beneficente atravessando o país, eu acho, para arrecadar fundos para uma causa de cura de câncer e tal, de tratamento, porque ele tinha sobrevivido a um câncer e resolveu fazer isso para arrecadar fundos para ajudar outras pessoas que estavam passando por essa doença. E a família não sabia mais o que tinha acontecido, ele tinha desaparecido e a Caroline ficou sabendo. E aí a gente entra numa segunda parte desse documentário, que é o total papel de palhaço e assim que a polícia fez ela passar, porque eles não deram nenhum tipo de assistência séria para Caroline. Ela se tornou uma vítima e uma testemunha e várias coisas, porque quando o namorado dela bebia e usava droga, ele se transformava em outra pessoa. E ela estava começando a entrar num buraco sem fundo porque ela queria continuar presa a ele, porque finalmente alguém gostava dela, mas ela precisava denunciar para a polícia, ao mesmo tempo que ela falava assim: "Não, já tinha denunciado ele para a polícia foi atrás dele", mas quando ele começou a me defender das pessoas dizendo que fui eu que tinha entregado, aquilo foi estranhamente reconfortante. E aí é o momento que tu paralisa, olha pra tela e pensa: "Não. Não, pode levar. Leve essa menina agora, porque não é possível. Tu tá prestes a se casar com um assassino, que agora tu sabe que não foi só um acidente, ele esperou um tempo pra pessoa morrer e aí ele enterrar e ninguém sabe onde esse cara tá.
E o fato dele te defender das pessoas, falar que não, não foi tu que entregou ele, te deixa reconfortada. E aí a gente assiste, gente, assim, não dá pra dizer em tempo real porque não foi uma live, né? Mas a gente assiste documentadíssimo a Caroline enlouquecer cada vez mais porque ela se filmava mudando a cor do cabelo, usando todas as drogas do mundo, se postando chorando sozinha em casa, porque daí aconteceu a pandemia na época, ela ficou isolada. E aí a gente assiste vários momentos de uma pessoa definhando mentalmente, fisicamente, e ela não trabalhava mais, ela só usava droga, ela só fugia das responsabilidades dela, a família estava desesperada, e tudo isso porque ela, uma parte dela, ainda queria estar com o Sandy, porque ela amava ele e achava que não, podia mesmo ter sido um acidente, e essas coisas acontecem. Eu sei que no fim das contas ela chegou a ser presa, porque no dia do julgamento que ela tinha que depor contra ele e o irmão dele, ela fugiu para a fazenda onde eles trabalhavam, para ela tentar encontrar a bicicleta do cara que eles falaram para ela num desses momentos drogados que eles tinham jogado numa cachoeira a bicicleta. Então, se ela encontrasse a bicicleta antes da polícia, ela podia ter mais uma prova e não sei o que, e tudo ela ia se filmando. E vai dando uma angústia tão grande porque tu vai vendo que não tem mais nada ali dentro da pessoa, sabe? É só uma casca agindo aleatoriamente. Parece que botaram assim uma configuração aleatória e tu não sabe qual é o próximo passo que ela vai dar, que nem ela sabe. Ela rouba um trator, aí ela tenta fugir da polícia. E eu não falei uma parte, né? Depois que eles vão presos e são soltos, porque a polícia nunca tem provas suficientes, nunca tem dados suficientes, eles estão sempre sendo soltos outra vez. No meio da pandemia, ela decide voltar a morar com o noivo dela e o cunhado, mesmo sabendo que são dois assassinos. Porque ela ainda gosta dele, porque só ela e eles dois sabem o que eles passaram e a gravidade disso. Ela foi morar com os assassinos de novo, depois dele saber que ela tinha entregado ele. E ainda assim eles se desculparam. E ela, o fato de ele ter ido na casa dela, querer saber por que ela entregou ele, e ele não ter batido nela, não ter matado ela, fez ela ficar com mais tranquilidade. Fez ela sentir que ele não era tão ruim assim, talvez. E ela foi morar com os assassinos, mas pelo menos ela saiu disso depois, no fim de tudo. Porque, enfim, eles foram condenados. O irmão dele, né, o Robert, ele pegou 5 anos. O que eu imagino que então quer dizer que esse ano ele já tá sendo solto. E o Sandy pegou 12 anos. Então ali por 2033 ele sai. Infelizmente, mesmo com a Caroline dizendo que agora ela se mudou, ela mora no litoral, ela se livrou de todos os vícios dela, né, que eram droga e bebida. Ela tá indo num psiquiatra, não sei o que, não sei o que. Ela, dentro de mim, quando acabou o documentário, eu pensei, a hora que esse cara sair da cadeia, ela vai voltar pra ele. Eu quero muito estar errada, eu não quero mesmo que isso aconteça, mas ela defendeu ele tanto e ela entrou tão fundo nessa história que, claro, foi ótimo que ela tenha contado pra polícia, que tenham encontrado o corpo do, acho que é Tony Parsons, acho que é esse o nome do senhor que, enfim, foi vitimado. A família pôde ter um desfecho, fizeram o funeral dele depois dos 3 anos. Mas eu sinto que a Caroline vai querer voltar. Porque ela falava com muito fervor de que ele fez ela sentir coisas que ela não sentia mais. Ele fez ela voltar a acreditar no amor, que ela não sentia mais depois que o relacionamento dela tinha acabado. Então, assim, se serviu de alguma coisa esse documentário, para além de eu passar muita raiva, foi para mostrar que, assim, realmente, se a pessoa não tá bem emocionalmente, se a cabeça tá em frangalhos, não vá atrás de encontrar um tipo de aprovação, de amor, de aceitação fora. Porque se tu não tiver nenhum tipo de respeito por ti mesmo, pode ser que tu acabe casado com um assassino e não consiga sair disso.
Ela conseguiu porque ele foi preso. Mas eu acho que isso poderia escalar pra uma coisa muito pior e aí ele teria 2 assassinatos nas costas, sinceramente. Então, foi assim, inacreditável. Quando acabou o terceiro episódio, eu fiquei olhando pra tela assim, sem acreditar. Sem acreditar que era possível uma pessoa ir tão fundo. Eu sei que tu consegue cometer maluquices quando tu acha que tu tá apaixonado, sendo que tu tá só adoecido. Agora, tu ficar sabendo que a pessoa cometeu um crime horrível desses e continuar e tentar buscar o lado bom dessa pessoa sabendo que não foi um acidente, e eu sei lá, sabe? E eu sei que eu precisava falar disso com alguém, então, de novo, os escolhidos foram vocês. Eu tava muito indignada assistindo e pensando, meu Deus do céu, não cheguem nesse ponto. Vamos combinar? Não vamos chegar nesse ponto, porque a melhor coisa que a gente faz pela gente é se conhecer e tentar ser o mais saudável possível consigo próprio, porque se tu tentar sempre buscar fora uma aprovação, e eu acho que era isso que ela buscava, se postando o tempo inteiro, cada trecho, cada passo, tudo que eles faziam juntos ela postava, eu acho que ela tava não querendo documentar, ela tava querendo que alguém visse. E eu cheguei a pensar assim, que ela tava tentando. É muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas falando no amar em voz alta, né? Às vezes ela tava no começo tentando amar o Sandy em voz alta para que o ex dela escutasse, sabe assim? Então, às vezes esse amar em voz alta é para que outra pessoa escute, não é para que tu mesmo acredite que tu tá sendo amado. Então, às vezes é bom não ir atrás. Vai cuidar de ti, vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua cabeça, principalmente. E se sou eu dizendo pra tu ir cuidar da tua cabeça, é bom que tu vá. Então, eu acho que é isso. O episódio vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam tão indignados quanto eu nessa história. E a gente se vê numa próxima, porque foi babado assistir isso e olha, uma montanha russa de sentimentos. Se cuidem. Fiquem vivos, pelo amor de Deus. Até mais. A gente se vê. Tchau.